a tia Michele, que bom ter você aqui mais uma vez comigo e nós estamos falando sobre o Ministério Infantil e os seus desafios. Então nós falamos sobre vários desafios que nós vamos encontrar aí pelo caminho, também frisando que, nós não é porque nós fomos chamados, não é porque nós temos uma missão que Deus nos deu na obra dele, não é porque nós estamos fazendo a obra dele que não haverá oposições, intrigas, calúnias, inimigos, né? Nós vamos vendo aí na palavra de Deus os personagens que enfrentaram isso, tristezas. Nós vemos Elias, né, que foi chamado para uma grande obra. Nós vemos Elias que Deus, né, derramou fogo do céu ali naquele momento, ressuscitou o filho da viúva, deu comida para ele através dos corvos, de anjo, e ele entrou numa tristeza profunda porque foi muito desgastante. Então são os obstáculos da vida. Porém, Deus não deixou só. Deus, né, falou com ele, conversou com ele, e ele continuou ali a sua jornada. E assim tem que ser na vida de cada um de nós. E nós falamos aí sobre alguns desafios e agora eu quero falar com vocês para a gente encerrar, né, essa parte aí do Ministério Infantil e seus desafios, sobre problemas de saúde e problemas do dia a dia. Então nós vamos enfrentar talvez oposições ministeriais, falta de ajuda financeira, né? Então nós teremos indiferença dos pais irresponsáveis. Olha só, né? Nossa, tia Michele, mas é verdade, eu poderia fazer aqui também IA, né? Depois você pode fazer aí tanto pago quanto gratuito, que tem muita coisa na internet para você ver sobre a liderança, sobre delegar funções, sobre planejamentos. Mas aí a gente faz isso, daí a gente entra numa realidade totalmente diferente do que nós podemos pensar. Então nós temos que saber que nós enfrentaremos desafios. Eu usei aqui o exemplo de Elias, temos aí o exemplo de Neemias, Davi. Então, olha só, se você for ver todos aqueles, né, que se levantaram para uma grande obra, né, quando a gente fala assim, porque levar o evangelho a toda e qualquer criatura é uma grande missão e Deus te chamou para isso. Ele chamou cada um de nós, ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, né, todas as pessoas. Então ele não falou, olha, só isso, só X, só Y, não, ide. Então, quando você lê aquilo e aquilo, né, ide, você está indo, você está falando. Seja em mas eu não vou em muito lugar. Mas você vai ali na escola bíblica, você vai ali na ministração e fala sobre o reino de Deus, né? Sobre a volta de Jesus, que nós vamos falar também. Então, você está fazendo também o ID. Então, muitas pessoas fazem em outros países, outros estados, outras cidades, mas se você faz ali, você já está fazendo, porque você está contando sobre o reino dos céus naquela localidade. Então, nós vamos enfrentar grandes desafios. E aí eu coloquei também problemas de saúde. Quantos de nós não tem enfrentado problemas de saúde? Então, nós estamos falando aqui durante as aulas, né, que nós temos que tirar isso, né, que se impregnou em algumas pessoas e até a gente para pensar. Então, se Deus está comigo, por que eu estou doente? Se eu estou fazendo a vontade de Deus, por que eu tenho essa enfermidade? Então, e daí vem as pessoas também, nossa, mas você anda assim, doente, né? Mas aí nós vamos ver também, exemplos da Bíblia, né? Também sobre isso. E aí nós vemos aí no PDF, vocês vão ver que Paulo fala que ele aprendeu a estar satisfeito em toda, né, em qualquer situação. Satisfeito quer dizer assim, tudo de graça. Então nós vamos também ver ali a insatisfação. Então muitas vezes quando abate tudo isso sobre nós, vem a insatisfação. Insatisfação pelo lugar que nós estamos, pela situação em que enfrentamos, por tudo. Então nós temos que aprender com o apóstolo Paulo, que tinha ali, né, alguns falam que ele tinha também uma doença crônica, né, mas tinha ali um espinho na carne que poderia ser isso, ou, né, não é explícito ali o que é, mas vamos colocar assim. Aí eu até coloquei o exemplo de Timóteo, que ele dá um conselho. Olha, Timóteo, vinho naquele tempo, né, que era o suco de uva, era usado como remédio, assim como o azeite. Então ele, né, fala para Timóteo, por conta das suas frequentes enfermidades.
Então ele tinha frequentes, ou seja, quase que sempre, né, ele tinha ali as suas enfermidades. Então, mesmo assim, ele é chamado para pastorear. Mesmo assim, ele é chamado para fazer a obra de Deus. Então, eu não sei o que você enfrenta, né? Mas aí nós estamos ali trabalhando e temos essa dificuldade na nossa saúde. Eu tenho vários problemas de saúde, vários e vários problemas de saúde. Então, quando eu vou fazer curso ou estudos no Facebook, no YouTube, eu sempre já deixo tudo gravado, depois eu faço uma live ou, né, anuncio aquele dia. Porque às vezes eu posso marcar e naquele dia eu não conseguir nem me levantar direito, né? Então, o dia que a gente levanta, penteia o cabelo, coloca uma roupa colorida, né? E grava, é porque naquele dia eu estou, né, um pouco mais tranquila nas minhas dores, na fadiga, eu tenho fibromialgia, então quem sabe, né, quem tem sabe que é incapacitante. Também tem um problema nas mãos, nos ossos da mão, né, essa aqui eu já operei, ó, já até tem assim, uma musculatura, não tenho mais, ó. Então, quem me acompanha sabe que eu não tenho mais o movimento da mão direita, né? Faz assim tudo, mas, né, não. Ó, tá vendo? Então, imagina. E eu gostava muito de trabalhar com EVA, né? Hoje eu trabalho, hoje eu faço meus visuais, né, para poder ministrar a palavra de Deus. Mas aí, se eu fazia, tipo assim, uma semana eu terminava um grande recurso, hoje eu levo 15 dias. Por quê? Por conta disso, né, que eu já tenho, essa já operou, mas ainda tem dor, essa aqui. Então, vai mais devagar. Tem dias que eu quero fazer algo, mas o meu corpo não obedece, né, por conta da fibromialgia, entre outras doenças crônicas, né? Então, às vezes eu até brinco, né, principalmente com a minha irmã, que eu tenho várias doenças crônicas. Então, essas eu vou colocar aqui, que é a fibromialgia, e essa da mão, que se chama síndrome de Kienbock. E o que eu quero dizer para você? Então, eu também posso dizer para você que, apesar dos problemas de saúde, né, Deus nos chamou. Apesar dos problemas de saúde, Deus está conosco. Através desses problemas de saúde, foi até mesmo onde eu me acheguei mais a Deus. Né? Eu já era, né, evangélica, já era crente, né, vamos colocar assim, já tinha ali minha vida com Deus, mas essas enfermidades você ainda acaba se aproximando mais ainda de Deus. Né? Você não deve se afastar, mas se aproximar, porque apesar dessas enfermidades, o Senhor me chamou. Então, hoje tem dias como eu disse, né? Quando quem vê a gente ali, né, com o cabelinho tudo arrumado, a roupinha colorida, o laço, aquele dia eu consegui. Então, quando tem os dias da ministração, eu tenho que me poupar antes e depois, né? São só 2, 3 horas ali, mas aí tem a viagem, então dependendo de onde eu vou, então eu chego, faço, né? A ministração. No outro dia é um dia todo para recuperar. Olha só, né? Porque eu tenho a fibromialgia. Então aí eu vou preparar meus recursos, né? Eu chorei muito porque eu podia perder o movimento total, né, das mãos. E aí eu fui aprendendo a usar a mão esquerda, mas graças a Deus ficou, né, parcial. Eu só não tenho muita mobilidade, mas ó, só de fazer isso aqui já ajuda a riscar um EVA, ajuda a cortar. Porém, como eu disse, tem um monte de coisa para cortar. Eu tenho que saber o meu limite, né? Tem que saber que se eu passar daquele limite, eu vou sofrer várias dores. Mas aí a gente vê, então eu vou usar daqui um mês, eu já começo por aí fazendo devagarzinho. Então, modifica talvez ali a sua rotina. Mas Deus não deixa de nos usar por isso, né? E como que você vai falar de cura nessa situação? Vou falar de cura, porque enquanto eu estou falando de cura, talvez Deus vai curar alguém ali naquele local. Ele vai ver quem ele vai curar. Como ele não curou você? Deus, né? Como tem aquele hino, se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então nós temos que entender isso também, né? Então Deus, lógico que ele me curou de outras enfermidades, mas essas daqui permaneceram, né? Então, aí nós temos que lembrar da palavra de Deus: a minha graça te basta. Então, a graça de Deus, Jesus estando comigo, tem que bastar. E eu não sei o que você enfrenta, eu não sei o que você está enfrentando. E às vezes não é com você, é uma enfermidade na família. Então, não sei o que é.
mas isso não significa que Deus não nos chamou, isso não significa que Deus não está na nossa vida, tá bom? Então nós temos que entender isso também. E também fala sobre os desafios do nosso dia a dia, ou seja, dentro da nossa casa. Você, tia, tio do Ministério Infantil, às vezes tem que trabalhar fora de casa, dentro de casa, cuidar da sua casa, seu relacionamento. Então, muitas vezes você vai vendo problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas que vêm, é orar e confiar. Então, quantos, talvez você aí já passou também, né? E às vezes até problema de relacionamento, até problema ali conjugal, e você pensa, como que eu vou fazer? Como que eu vou resolver isso daqui? Como que eu vou continuar no Ministério Infantil? Como que eu vou continuar? Então, olha quantas coisas nós enfrentamos, né? Mas eu quero falar para você, e essa é a intenção, né? Que você possa entender que Jesus está com você, que Jesus está na tua vida, que Jesus está no controle. Então, nós temos que orar e pedir que Ele entre com a providência, que Ele nos ajude. Paulo fala, olha, se cuida aí pelas suas constantes enfermidades, né? E ali ele vai falando para Timóteo. Mas em nenhum momento ele fala, Timóteo, eu acho que é bom você passar para outro, porque você fica doente direto, Timóteo, né? Timóteo, será que Deus te chamou mesmo porque você vive doente, não é? Você não tem muita saúde, então acho que é bom você passar para outro. Não, ele fala, olha, se cuida, né? Se cuida por conta das tuas frequentes enfermidades, ou seja, nós temos que nos cuidar, então não adianta nós termos ali uma hipertensão e falar, não, eu não aceito isso para minha vida, e não tomar o medicamento e viver com a pressão alta e viver no hospital. Então, eu tenho diabetes. Então, olha, mas eu não aceito isso porque não é de Deus, não vou tomar o remédio, vive passando mal. Então, nós temos que nos cuidar. Deus deixou aí a sabedoria, Deus deixou os médicos, a medicina para nos ajudar. E quando Paulo fala isso, né, o vinho era como remédio naquela época. Então, ó, né, por favor, né, então se cuida. É mesmo assim. Então, ele não descartou Timóteo. Olha, apesar das suas frequentes enfermidades, né, se cuida. Mas aí nós vamos falar sobre o que você vai ter que fazer na obra do Senhor. Então, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho depressão. Se já foi diagnosticado, se o médico já falou que é para cuidar, cuide, cuide. Às vezes, você vai ser por um momento só mesmo o medicamento, depois passa. Ou às vezes você vai ter que usar contínuo, mas você está cuidando. E não é por isso que você não pode ser, né, usado nas mãos de Deus. Então, e você ali tem os seus problemas de relacionamento, problemas com os filhos. Então nós vamos vendo como que eu vou falar se meu filho, não, você ensinou teu filho no caminho que deve andar, porque eu estou passando por isso. Você ensinou? Ensinei. Aí é com ele, porque ele que tem que ter o momento da conversão dele. Como é que eu vou falar? Não, eu vou falar porque a palavra é de Deus, a palavra é do nosso Senhor, não é minha. Então, eu estou seguindo ali e os problemas, né, do dia a dia estão ali, mas o Senhor me ajuda a cuidar deles, né? Então, como eu falo, hoje eu estou aqui de frente conversando com vocês, tem dias que a gente está ali, né, meio que prostrado, mas tá bom, agora eu vou levantar, Jesus me ajuda, Jesus continua comigo. Então, eu não sei o que você enfrenta, ou que na sua família tenha, né, algum problema de enfermidade, que na sua família aí, por algum momento tenham problemas de relacionamentos, né? Mas nada está fora do controle de Deus. Entregue nas mãos de Deus, ajude, né, aqueles que precisam de você ali. Também, né, como no meu caso, as mágoas do coração, se você vê que elas estão querendo fazer muita raiz ali, criar raiz, peça ao Senhor, né? Entregue a sua vida. Isso talvez não será assim, você entrega hoje, amanhã já não tem mais problema nenhum, mas você tem que entregar e ali vai, né? Deus vai fazendo a obra na sua vida e na vida da sua família. Então, apesar de, pode ser frequentes, mas Deus tem algo na sua vida, Deus tem grandes coisas para fazer através de você. Então, não desista. Lembre de Neemias. Não é que eu não quero, eu não posso desistir dessa grande obra.